Muito boa tarde, torcida vascaína. É com muito prazer que eu passo mais aqui uma vez para gravar mais um live para vocês. Se vocês estão ouvindo aí, vocês estão vendo que meus olhos tá meio capenga, né? Porque minha cabeça tá doendo muito, gente. E minha garganta inflamada, tive febre também, tá entendendo? E o negócio tá meio feio para meu lado, é por isso que eu não gravei mais. Ainda tô com febre ainda, não tá bom não, viu? Mas eu passei para dizer aqui a vocês alguma novidade do Vasco e pedir a vocês que se inscrevam no meu canal, né? Quem não for inscrito, se inscreva, né? E dizer a vocês alguma novidade que o Vasco tem. E quando eu ficar bom, eu volto a gravar mais, né? Deus quiser. Eu não abandono vocês não. Agora não me abandone não, rapaz. Vamos se inscrever, vamos ativar o sininho de notificação, vamos dar o like, né? Que é muito importante pro crescimento do meu canal, entendeu? Bom, gente, eu quero dizer a vocês uma coisa que eu vi esses dias e tá sendo noticiado em todas as lives que esse pessoal estão fazendo, uma injustiça. Uma injustiça. Eu mesmo acho uma injustiça por parte do presidente Pedrinho. Eu assisti muito esse cidadão jogando bola no Vasco. Você sabe quem era o narrador naquele tempo que não tinha televisão? Não tinha televisão ainda. E quando tinha era preto e branco. Vocês estão vendo aí como é que eu tô, não tá, gente? Desculpa aí, viu, alguma coisa. Tô ruim mesmo, viu? Eu assisti esse cidadão jogando bola no tempo que a televisão ainda era preto e branco. Viu? Ele jogando bola pelo Vasco, era um goleador. Nosso querido amigo Valdir Bigode. Viu? E ele tá na fila do pessoal que tá para receber do Vasco. Viu? Eu assisti muitos gols feitos por Valdir Bigode pelo Vasco. Sabe quem narrando e outro comentando? Comentarista, Dé Aranha. Nosso querido Dé Aranha, aquele abraço pra você, minha joia. Eu sou fanático seu, Dé Aranha, número 1, viu? E o narrador era Garotinho. O garganta de ouro do Brasil, porque pra mim o Garotinho é quem narra gol melhor no Brasil, é o Garotinho. E o comentarista melhor se chama Dé Aranha, da rede da Tupi. Não é da Globo não, é da Tupi. Dé Aranha e o Garotinho é da Tupi, não é da Globo não. Agora que eu tô... Vocês me desculpa aí, viu? Grande de Aranha, grande Garotinho, né? Aquele abraço, Garotinho de Aranha, pra vocês, se você estiver me ouvindo. Um abraço pra vocês, viu? Dois homens que têm competência e sabem o que é rádio e televisão. Viu? Bom, eu assistia por um comentarista de Aranha, comentando os gols de Valdir Bigode. E Garotinho narrando. Vocês estão entendendo, gente, como é que é o negócio? Valdir Bigode tem uma dívida com o Vasco, eu não sei a quantidade. Mas ele tá lá atrás, do começo da fila. Mas o que foi que o senhor Pedrinho fez com o Valdir Bigode? Ele pegou aí um dinheiro e cede pagar a Valdir Bigode, que é um dos primeiros jogadores que tá devendo o Vasco, não pagou a Valdir Bigode. Agora vai perguntar quanto é que o Vasco deve para Felipe, maestro, que jogou por último no Vasco de que Valdir Bigode. Quer dizer, que a conta que o Vasco tem com o Valdir Bigode é antes de Felipe Maestro.
Mas sabe por que ele pagou a Felipe? Ó, unha e carne os dois, amiguíssimo. Então ele não ia deixar o amigo dele lá no meio da fila, ou no meio da fila, ou no fim da fila, de ponta para pagar. A Valdir Bigode estava lá no começo da fila. Não. Pagou primeiro o amigo dele. Eu acho uma injustiça, viu, Pedrinho? Você me desculpe, mas eu acho uma injustiça você pagar seu parceiro, viu? Que esse seu parceiro é uma desgraça dentro do Vasco, viu? Esse Felipe Maestro é uma desgraça dentro do Vasco, viu? O Vasco só não tá indo pra frente, mas mostra a sua infelicidade de botar esse maldiçoado desse Felipe Maestro dentro do Vasco, que ele não sabe administrar nem a casa dele. Eu me diga qual foi o clube que Felipe Maestro foi administrador, que ele foi para frente. Ele não teve capacidade. Ah, gente, eu tô ruim mesmo, viu? Ele não teve capacidade de comandar o Campo Grande, o Madureira, o Goitacás, o Volta Redonda. Ele não teve capacidade, que é time de segunda divisão. Agora vai dirigir o Vasco, que é time de primeira divisão. Nisso aí, Pedrinho, pra mim, você me deixou muito a desejar. E ainda, por último, você ainda me faz uma cagada dessa. Deixou de pagar a Valdir Bigode, tá no começo da fila, pra pagar seu parceiro. Que eu ia dizer outra coisa, mas não vou dizer, sabe por quê? Porque a minha live tem criança que assiste, tem tudo que assiste, eu não vou dizer. Eu vou dizer seu parceiro. Seu parceiro. Você pagou a ele, você não deve nada a ele, o Vasco não deve nada a ele. Né? Agora, a Valdir Bigode, que está no começo da fila, é o número 1 da fila, você não pagou. E agora, a Felipe Maestro, que está do meio da fila para frente, você só pagar. Agora, se eu fosse Valdir Bigode com essa, eu legava você na justiça, Pedrinho. Você criar vergonha e saber fazer os pagamentos devido. Viu? Que eu tenho raiva de gente covarde. Eu tenho raiva de gente que não gosta de pagar o que deve. Você, Pedrinho, parece que é um deles. Viu? Bom, gente, o Vasco está vendendo. O potencial construtivo foi assinado, né? Agora já pode começar as obras de São Januário, né? Já foi assinado pelo o prefeito Paiva, né? O acordo do construtivo do São Januário, né? Parece que agora vai começar. Né? Não sei se é porque o ano que entra é ano de política, né? E os Nero Wright também está em negociação. E por o que eu estou vendo, quem vai comprar o Nero Wright é o marido da Leila Pereira. Viu? O Vasco está tomando dinheiro emprestado já ao marido da Leila Pereira. 80 milhões. Mas isso aí, para quem sabe ler um pinga é o i. Isso aí já é um empréstimo para eles comprarem os leiloais ou então comprar a SAF do Vasco. Um dos dois vai acontecer. Viu? Que a Leila Pereira tá saindo do Palmeiras o ano que vem, no outro ano, né? E a Leila Pereira vai ficar com o Vasco. Pode ter certeza disso. Essa amizade dele já é para isso. Viu? Tá entendendo, pessoal? Então era isso que as novidades que eu tinha do Vasco. Amanhã o Vasco
vai jogar contra o Vitória da Bahia em São Januário. Espero que o Vasco amanhã em São Januário faça um bom jogo e ganhe essa partida para ficar mais próximo da fileira de cima. Porque ele vai ter 2 jogos molinho. Não ganha se não joga a bola. Ó. O Vitória em casa. O Fortaleza fora de casa. E depois joga contra... Parece que o Juventude. 3 jogos aí molinho. Não é possível que ele não ganhe. Né? Já vai para 39 pontos. Viu? O Vasco não tá ruim de fazer 45 pontos não, gente. É só jogar bola. Né? Esse jogador que tá machucado voltar da defesa, porque a defesa com esses pés de cabra que o senhor Felipe Maestro contratou, que esse jogador das 2 defesas, essa dupla sertaneja das 2 defesas, quem contratou foi o Felipe Maestro. Né? Porque o Vasco só contratou a depois que esse senhor chegou, que sabe o que é contratar o português. Agora, depois que o português chegou, as contratações do Vasco foi acertada. A única que não foi acertada foi esse cabeça de área, que até hoje não disse pra que veio também. Parece que é mais uma pereba. Né? Então, é desse jeito, né? Então, gente, é o seguinte, viu? Quando vocês virem minhas lives, vocês dêem o joinha, gostei, se inscreva no meu canal, viu? Que é muito importante, viu? E quero mandar aqui um abraço para todos que assistem minha live, né? Mandar aqui um abraço para nossos amigos Zé Biquim e Faustino, na cidade de Bom Conselho, Pernambuco, seu Antônio, Vascaíno de Manaus, né? Mandar também aqui um abraço para todo mundo que me assiste lá no exterior, né? Mandar também aqui um abraço para todo mundo que assiste minhas lives, né? Que são inscritos no meu canal e que se inscrevam, né? Mandar aqui um abraço para nosso amigo Antônio Motopeça, mais a família dele, né? Mandar aqui um abraço para nosso amigo Bruno, né? Bruno, aquele abraço, viu, Brunão? Mandar também aqui um abraço para nosso amigo Risadinha, né? Mandar aqui um abraço também para nosso querido amigo João Marco, lá na cidade de Caririaçu, né, João Marco? Aquele abraço, viu, nego velho? Esse dia nós estamos aí para nós comer um bode, viu? Tá bom? Comer um bode assado lá na casa de João Marco, quando eu for lá. Né, João Marco? Um abraço para nosso amigo João Marco e a galera dele, que assiste a minha live, né? Cício de Beta, né? Gente boa demais, grande vereador, Cício de Beta, né? Gente boa demais. E mandar um abraço aqui também para nossa querida Tassiane, né? Mandar aqui um abraço também para todo mundo lá de Caririaçu, né? E mandar um abraço aqui para todos que assistem minha live, aquele abraço. Que Deus abençoe todos vocês, né? E amanhã de tarde tem Vasco da Gama e Vitória em São Januário. Vamos para cima, Vascão. Viu? Dizendo isso, aquele abraço para todos, que Deus proteja a todos e saudação vascaína. E quando eu sarar, gente, eu volto a gravar, viu? Tá bom? Se eu demorar a gravar, porque eu não tô passando bem ainda. Tá bom?